Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Damorini e bora para nossa análise diária. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Qualquer dúvida da nossa análise, pode escrever aqui um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje é a nossa pré-rolagem, né? Amanhã é a nossa rolagem do dólar, tá? Então, hoje nós já estamos com o casado novo, né? Aqui a gente pode ver o dólar. Opa, tá aqui o dólar, né? Então a gente tem o preço futuro e o preço à vista aqui, né, galera? E hoje, como é a tendência de baixa, né? Hoje o dólar ele tá caindo 0,50, né? 0,5% de queda. Ele está trabalhando no preço à vista, né? Então ele chegou aqui no primeiro spot, né, do dia. Eu já tenho o spot de hoje, né, nosso D0, tá? Nossa Petax final. E o preço futuro tá ali em cima, né? Com uma distância, deixa eu mostrar aqui para vocês, de 42 pontos e meio, né? 42,30. Hoje nós inclusive erramos 1%, 1% não, 1 ponto, né? 1 ponto de diferença, que é dessa Petax do estudo sugerido que ocorre meio-dia para a Petax final, né? Nosso D0. E hoje a gente não teve assim, foi um dia de queda, mas não foi tão forte, né? A gente vê aqui a distância de uma Petax para outra não foi tão relevante assim, né? Um de 9 pontos, 10 pontos e meio. Então, galera, seguinte, bora começar primeiro pelo DXY, né? Então, o DXY, pessoal, ele desceu, né? Desceu um degrau. Eu achei que ele ia ficar um pouquinho mais forte, né? Mas a verdade é que realmente, galera, DXY, porque ele conseguiu fazer uma semana um pouco melhor, né? Essa semana, olha só, foi uma semana passada, né? Foi uma semana de respiro pro dólar, mas ele já não tá conseguindo passar aqui do 98, galera. Então simplesmente é isso, né? Os vendedores esperam aqui no 98 para vender, né? E na abertura ele já pegou uma queda, né? Um pouco mais forte, né? Durante, inclusive a madrugada, ele lateralizou um pouco, ficou trabalhando na queda, tá? E hoje ele caiu mais um pouco, né? Assim, a partir da manhã. Então, com o nosso DXY, que é a nossa taxa externa caindo, mas os nossos juros caindo, né? Que bem verdade que, olha só os vértices. Então já está em queda, taxa externa em queda. O que acontece com o dólar? Queda, né, galera? Mas o nosso juros ele tá flat, tá, galera? Então é para ter cuidado, não é uma queda assim exorbitante, né? Não é um arrefecimento tímido, né? Então, como eu posso mostrar aqui para vocês, olha só, os vértices. Isso aqui, né, olha só, o vértice é médio, aliás, curto, médio e longo, né? Então, eles desse jeito, eles ficam meio que de lado, né? É bem verdade que há motivos para o câmbio cair e para nossa bolsa subir, tá? Mas conforme os juros aqui, a bolsa ela pode subir e cair, tá? Um pouco, cair um pouco, subir um pouco, que tá bom. Para o câmbio também, né? Mas o que traz a nossa diferença aqui para o câmbio é a nossa taxa externa, tá, galera? Deixa eu trazer a minha VWAP da Petax, né? Então, bora começar aqui pelo dólar. Pessoal, leve baixa, né? O dólar ele já começou aqui com um leve gap de baixa de uns 10 pontos, né? Então ele já veio, inclusive, ele veio trazendo já, né? Essa liquidez, né? Ele vem trazendo um pouco mais para baixo, mas ele chegou em pontos aqui interessantes, que inclusive é o nosso T mais um, né?
que seria, ou seja, a Petax de sexta-feira, tá? Então ele já tocou nela e aqui a gente tem um POC e o ajuste. Fazendo esta movimentação, então ele pode ser que o preço corra, né, galera? Então o preço realmente ele correu um pouquinho mais. Ele já buscou a mínima, a taxa mínima de câmbio, o parâmetro de abertura. Ele ficou lateralizando, tá? E buscou a mínima da CME, né? Então a gente tem a máxima da CME, que está aqui perto da taxa máxima de câmbio, inclusive aqui no 360, né? E a mínima da CME está aqui no 329, né? 329, 325, aliás, né? Então, que inclusive ele fez uma movimentação bem bacana aqui que eu falo aqui para vocês, né? Então, como hoje ele está trabalhando no preço, veja bem, né? Olha só, se nós formos olhar para os outros dias, né? Deixa eu ir para um dia um pouco mais longínquo. O dólar ele costuma trabalhar no preço futuro, né? O nosso câmbio ele é o único que trabalha no preço futuro, tá? De resto, os outros câmbios, né? A libra esterlina, franco suíço, eles trabalham no preço à vista, né? Mas o nosso é o único que trabalha no preço futuro. Então, quando ele fica trabalhando na taxa à vista, né? Que seria porque aqui a gente tem é bem importante deixar isso bem claro, tá? A gente tem o primeiro spot do dia e o último spot do dia. Aqui o mercado ele se trava, tá? Como ele está trabalhando em cima do spot, né? Então quer dizer que a tendência muito provavelmente vai ser de baixa, né? Por mais que ele jogue a Petax futura lá em cima, tá, galera? Quando ele jogou a Petax futura lá em cima, ele não vai vir buscar essa aqui. É muito difícil. Tem que acontecer uma coisa muito forte para ele vir buscar, porque aqui está de 42 pontos, conforme eu mostro para vocês, né? 42 pontos e meio. Já amanhã ele já vai estar trabalhando possivelmente no preço futuro, mas como ele está trabalhando na taxa à vista, então ele fica na taxa à vista, tá? Então, para deixar claro essa situação que o nosso câmbio se encontra hoje. Então, ele trabalhou na taxa à vista, ele não vai buscar o preço futuro, então tem que esperar sair a outra taxa à vista. Mas aqui logo na manhã ele fez a movimentação que eu acho bem interessante, que ele faz uma liquidez, ele puxa e depois ele volta e toca por baixo, né? Aí sim, esse aqui seria um alvo interessante a venda. Então nós temos uma venda aqui bem interessante, que ele pega essa liquidez, tá? Né? Então puxa um pouquinho mais para baixo, aí volta, né? Perto dessa liquidez e perde para buscar o preço à vista, né? Então o nosso alvo, o primeiro alvo prático era o preço à vista, tá? E depois ele ainda continuou perdendo força, né? Um arrefecimento aqui no câmbio, enquanto que no mini índice hoje nós tivemos um spike, tá? O mini índice entrou em leilão, mas já vou chegar lá. Então o dólar ele chegou um momento, né, vendedor, ele ficou num momento vendedor, só que ele não conseguiu passar aqui do 300, né, galera, que inclusive está aqui a nossa amplitude média diária, está no 302, né. Então ele chegou perto, os players defenderam aqui, né. Aqui seria mais interessante se ele realmente tocasse, né. Se ele realmente tocasse, aí ia ser um pouquinho mais interessante. Mas quem comprou aqui perto do 300, o alvo seria trazer até esse spot, né? Primeiro spot do dia, que ele chegou lá um pouco tempo depois, né? Porque primeiro ele ainda trabalhou em cima da taxa à vista, né? Então a gente tem a segunda Petax, ficou trabalhando de forma compradora, tá? Em cima dela. Depois buscou, né, a primeira e buscou a VWAP ancorada, né? Aliás, a nossa VWAP semanal, né? Que é semanal e diária também tá junto, já que hoje é segunda. Então ficou trabalhando, tá trabalhando aqui de uma forma um pouco mais flat. Ele fechou a assimetria da manhã porque ele deixou o spot do dia perto
da VWAP, né? Então não tem nem o que fazer aqui mais, tá? Então ele basicamente jogou a média contratual perto do spot do dia, né? O nosso T0. Então já fechou aqui a simetria, nada a ser feito, o câmbio ele fica um pouco mais lateral. E agora é só esperar a 3 horas, que é a operação do ajuste. Então basicamente foi isso para o câmbio, tá? Para o nosso mini índice, galera, hoje o mini índice renovou a máxima, tá? Ele renovou a máxima. Algum play vai ser multado, tá? Isso aqui foi algum play, tá, pessoal? Só para elucidação, né? Mas o nosso dia de hoje estava um pouco mais interessante para a bolsa, tanto que ela já fez um movimento. Olha só o mini índice, né? Abriu um leve gap de alta. O que eu falo aqui para vocês? Quando ele não consegue buscar o POC e o ajuste, o que ele faz? Ele pega a tendência, né? Ainda mais se a macro ela tiver correspondente, né? Então ele pegou uma tendência, realmente esqueceu aqui o POC e o ajuste, né? Sexta-feira. Chegou numa liquidez bem interessante, que nós temos aqui no 147 mil, tá? Nessa primeira hora aqui, praticamente, quem não conseguiu comprar só ficou olhando ele subir, né? E depois teve um pequeno arrefecimento e aí sim que aqui tava a compra, galera. Aqui tava a compra, né? E uma compra que rendeu bons pontos, né? É bem verdade que... Deixa eu dar uma olhada. Uns 700 pontos, depois 1.500 pontos, né? Subiu renovando a máxima histórica, né? No 149 mil. Mas a compra estava aqui, né? Por quê? Por causa da abertura do mercado à vista, tá, galera? Então, inclusive ele fez uma frequência e depois só subiu, né? Que inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu tenho um segundo gráfico aqui que é de frequência, né? Range. Olha aqui o Indfood. Então, tá bem aqui a compra, né? E o movimento que ele fez, né? Inclusive, aqui o fluxo não deixa a gente mentir, tá? Então, ele tava aqui, olha só, o fluxo comprador, tá? Bem comprador, né? E o mini índice ele fez um movimento bem forte, tá? Entrou em leilão, aí depois só foi abrir depois 10 e 8, tá, galera? E depois a gente teve um arrefecimento, né? Depois dessa quebra aqui, né? A gente teve, inclusive, olha só, né? A Petrobras, ela estava em alta, que eu achei estranho, porque o nosso petróleo, né, conforme eu posso mostrar aqui para vocês, setor de energia aqui, né, petróleo ele está caindo com força, tá? E não é de agora, tá? Então ele estava caindo um pouco mais forte, ele estava caindo um pouco mais cedo, tá? E eu estranhei um pouco, né, as Petrobras um pouco mais em alta, achei que ela inclusive ia abrir em queda, né? A Vale, setor de minério, estava um pouco melhor, tá? Inclusive, a não ser os outros metais, né? Como eu posso mostrar aqui para vocês, eles estavam em alta, tá? Mas o nosso minério de ferro está numa queda de 1,80, né? Nosso minério de ferro aqui. Então, eu achei que esse foi um movimento bem proveitoso, tá, da bolsa, que inclusive eles se manteram, né, as nossas ações, olha aqui, os nossos índices, né, as nossas ações e os ETFs, eles começaram, né, o mercado spot na alta, só que depois houve um pequeno arrefecimento enquanto o nosso juros ele estava trabalhando um pouco mais flat, mas depois começou, né, a trocar de polo, né, e agora está totalmente flat, e isso aqui é um cenário muito perigoso, cenário para não se operar, tá? Cenário para não se operar.
Então, como eu posso falar aqui, opa, deixa eu só isso trazer, né? Então, o nosso mini índice ele fez um arrefecimento, tá? Então começou realmente a cair, a devolver, que eu entendi depois dessa compra aqui que nós tivemos, e isso aqui foi algo, seria sortudo, né? Teria essa outra compra aqui que é a abertura do mercado americano, tá? Que o cenário ainda era de compra, né? Tanto que ele foi aqui e se moveu de forma um pouco mais altista. Os nossos indicadores, inclusive esse indicador que é o índice de volatilidade, né, de uma hora, que ele faz o cálculo da primeira uma hora, da segunda hora, né, do mercado, da terceira hora do mercado de forma individual. E aqui nós temos também o nosso amplitude média diária, que é um outro indicador, tá, que ele calcula a amplitude no nível do dia, né. Então aqui é hora individual, tá? Então ele pega a hora individual de a primeira uma hora, né? De quantos períodos? De 21 períodos, então ele vai e faz o cálculo individual da segunda hora, e o individual também da terceira hora. E esse aqui é a amplitude dos dias, né? Conforme vocês podem ver que ele chega aqui já tem uma resistência, né? Um pouquinho mais forte. Ele não consegue passar com tanta facilidade, né? Então eu vi que essa movimentação, né, a gente tem carregando a liquidez, teve o spike da renovação, tá? Depois, a abertura do mercado americano, que eu entendi que aqui poderia ser uma compra, mas não ia render tanto, né? E outro levaria o stop, né? Ou faria logo aqui dava pra fazer uma parcial, né? Ou pelo menos levantar, né? Então o preço anda, já levanta o stop para entrada, né? A gente é um movimento break-even que a gente chama, né? Coloca o stop, preço de entrada, e ele iria te retirar, né? Ou então levar o stop mesmo. Mas depois que ele não consegue, né, galera, que eu falo para vocês isso aqui, que isso aqui é um pouquinho do price action, né? Quando a gente tem uma movimentação mais forte e aqui está o preço médio, né? E ele vai lá para desafiar a máxima, não consegue, né? E renova inclusive a mínima do movimento prévio, então ele já perdeu a força, tá? O certo é ele faz o spike, né? Vem no preço médio e daqui ele vem para desafiar. Ou se não fazer o famoso topo duplo, né? Mas como ele não faz isso, como ele já volta para cá, né? Que inclusive estão aqui as nossas médias e trabalhando abaixo das médias, né? Do aporte de quem fez esse montante, né? Nessa hora aqui, que seria a pré-abertura do mercado esporte e a pré-abertura do mercado americano. E conforme eu mostro aqui para vocês, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso EWZ e o BR Titãs, né? EWZ, pessoal, inclusive está trabalhando, né? A tendência é de baixa, mas ele estava um pouquinho, ele tá na alta, né? Tá no 0,88, mas tá uma estrutura de baixa, né? Fazendo topos e fundos descendentes. E BR Titãs também, né? Gap de alta, inclusive nos dois, né? No EWZ, um gap de alta, a gente vê aqui no pré-mercado também, abriu lá em cima. O BR Titãs também um gap de alta, mas veio fazendo uma movimentação, né, baixista, né, galera? Veio fazendo topos e fundos descendentes. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vejo que aqui tá um cenário conflituoso por causa dos nossos juros, tá? Então, melhor não operar, né? Ou esperar a abertura da nossa janela, outra janela operacional que no mini índice é às 4 horas e no dólar que é às 3 horas, que é justamente o ajuste. Então, galera, é isso, tá? Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixe um like e compartilhe com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!